Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Como prometido, eu estou lendo esse livro aqui, Primeiros Escritos, de Ellen Goldwhite. Na página 146, eu achei algo interessante e gostaria de compartilhar com vocês. Página 146 é dito da seguinte forma: todo o céu poderia vir a ser maculado se ele fosse recebido de volta, pois o pecado originou-se com ele, e dentro dele estavam as sementes da rebelião. Tanto ele como seus seguidores choraram e imploraram para serem de novo recebidos no favor de Deus. Mas o pecado deles, o seu ódio, inveja e ciúmes tinham sido tão grandes que Deus não poderia apagá-lo. Tinham de permanecer a fim de receber a sua punição final. Percebe? Deus não poderia apagar o pecado do diabo. Deus não poderia apagar, porque Deus não é onipotente. Ele coloca ainda um pouco mais acima: todo o céu poderia vir a ser maculado se ele fosse recebido de volta. Ou seja, Deus não tem onipotência. É assim que Ellen Goldwhite descreve o perdão que Satanás não teve da parte de Deus, mesmo arrependendo-se, chorando e implorando juntamente com os seus seguidores. Eles não receberam o perdão de Deus, não porque não confessaram os seus pecados, mas simplesmente porque Deus não quis perdoar. Que Deus maldoso não perdoar alguém que se arrepende, que chora, que implora por perdão de seus pecados. Que Deus fraquinho que não pode apagar pecados de ninguém. Agora, o que você encontra aqui é um acréscimo às Escrituras. Eu gostaria de ler com vocês também o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 22 e versículo 18. Vamos ver o que as Escrituras falam sobre os acréscimos que alguém faz às Escrituras Sagradas. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras desta profecia, Deus tirará a sua parte no livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Ou seja, em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e versículo 19, nós estamos tendo um texto onde fala que todos aqueles que alteram as escrituras sagradas, acrescentando ou tirando, eles serão condenados. O que caracteriza a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma seita não é porque eles acreditam nos mesmos pontos centrais que nós, é porque eles acrescentam novas revelações às Escrituras Sagradas, como o que foi lido aqui para você, que Satanás se arrependeu, implorou e pediu perdão a Deus e Deus não o perdoou, porque Deus não tem poder para pagar pecados, né? Se nós levarmos ao pé da letra o que está escrito aqui, essa é a compreensão que nós temos. Agora veja bem, nas Escrituras Sagradas você não encontra uma página sequer, um versículo sequer, uma passagem sequer que indique que Satanás pediu perdão a Deus. Isso é um acréscimo que só os adventistas do sétimo dia creem, porque eles também não podem rejeitar e dizer que Ellen Goldwhite não tem o mesmo grau de inspiração que os apóstolos, que os profetas da Bíblia tiveram. Agora, sobre confissão e perdão de pecados, eu gostaria de mostrar para vocês o que diz o texto em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O princípio do perdão de Deus, nós fomos perdoados, primeiro, porque nos arrependemos e porque confessamos os nossos pecados. E Deus, ele é fiel e justo para perdoar os pecados de todos aqueles que confessam. Não apenas esse texto, há vários outros textos que eu poderia citar aqui, caminhando nessa mesma linha de raciocínio. Mas eu gostaria de ler também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. O texto diz da seguinte forma: disse-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Novamente, o arrependimento precede o perdão dos pecados. Logo, Satanás nunca pediu perdão a Deus. Por isso, Deus não perdoou os seus pecados. Satanás é um ser egocêntrico,
é um ser orgulhoso, soberbo, né? E Ellen Goldwhite pinta Satanás aqui como um ser arrependido, um mendicante, alguém que está implorando, chorando por perdão, e Deus não o perdoou. Mas aqui, põe na sua cabeça, é um acréscimo às Escrituras Sagradas. E aqui é a verdadeira palavra de Deus. Se a Bíblia não diz, não devemos dizer. Se a Bíblia não fala, não devemos acrescentar nada. Portanto, eu desprezo o que está escrito aqui, mas eu me agarro ao que está escrito aqui, na palavra de Deus. A Adventista do Sétimo Dia é uma seita perigosa, que acrescenta novas revelações, que faz afirmações infundadas, né, que diz que Deus mostrou a Ellen Goldwhite coisas que não estão escritas na Bíblia, como, por exemplo, que Enoque está em outro planeta. Cuidado, meu querido irmão, cuidado. Você que pertence a uma igreja de fé ortodoxa, uma igreja fiel às Escrituras Sagradas e tem a proximidade com a Adventista, pensando até mesmo em sair da sua igreja e adentrar na Adventista do Sétimo Dia. Você pode estar saindo do caminho da verdade e indo para um caminho de perdição eterna, porque a Adventista é sim uma seita pseudo-cristã. E o que vai caracterizar a Adventista do Sétimo Dia como uma seita pseudo-cristã não é porque ela não crê no sacrifício de Cristo. Aliás, isso é um ponto também, porque eles não creem que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi completo. Tá aqui também. Jesus, ao entrar no Santíssimo Lugar em 1844, está completando, concluindo a sua obra da expiação. Olha só que terrível isso, né? Então, cuidado com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque é sim uma seita, ok? Forte abraço, meu querido. Deus abençoe você, sua família, sua casa. E cuidado com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.